mundo de quem estuda o declínio das democracias, está todo mundo esperando essa sexta-feira agora, tá? É quando sai o relatório da Freedom House referente ao ano de 2025. E o motivo é muito simples. 3 organizações diferentes, a Freedom House é uma delas, publicam índices de qualidade das democracias. São índices diferentes, nem todos medem a mesma coisa. Na segunda, saiu o relatório de outro desses grupos, a turma do V-Dem. E não é só que a democracia americana tenha despencado. Ela despencou numa velocidade em que nenhuma outra democracia na história jamais despencou. Em qualidade, no índice V-Dem, a democracia americana está pela primeira vez abaixo da democracia brasileira. Sim, a nossa está melhor. Segundo a organização, os Estados Unidos estão num processo acelerado de autocratização. E é por isso que todo mundo espera o relatório da Freedom House. Se eles disserem o mesmo, é porque aí formou-se um consenso na comunidade de ciência política especializada em democracias. E você? Está achando exagerado? Olha, não é. Se você compreendeu o que o índice mede, vai entender. V-Dem é uma organização sueca, com sede na Universidade de Gotemburgo. Eles existem desde 2014, mas fizeram o seu estudo detalhado de forma retroativa. Para a maioria dos países, eles têm uma nota da qualidade da democracia desde 1900 e todo ano a partir daí. Para alguns, e é o caso dos Estados Unidos, vão até 1789, cobrem 202 países em todo o mundo. Esse V-Dem, vem de variedades da democracia. Porque, e essa é a maneira como defendem o conceito, democracia não é uma coisa só, são variedades. Mas esse índice final, essa nota que eles dão, parte da análise de 5 princípios independentes. Então vamos lá. Eleitoral, liberal, participativo, deliberativo, igualitário. O que cada um deles conta? Bem, o que é o componente eleitoral? Eleições livres, pluralismo, imprensa livre. Quer dizer, qualquer cidadão pode participar das eleições, as ideias diferentes têm espaço para serem expressas. Aí vem o liberal. Todo mundo é igual perante a lei. Cada um dos 3 poderes vigia um ao outro. As liberdades individuais são respeitadas. E principalmente, o executivo não pode tudo. Lembra aquela coisa do Bolsonaro reclamando que tinha sido eleito e não podia fazer um monte de coisas? Pois é, não pode mesmo. O presidente tem um monte de limites. Aí vem o componente participativo, democracia local, sociedade civil. As pessoas estão preocupadas com a praça em frente em casa. Elas se envolvem em associações de moradores, estão informadas sobre a escola pública do bairro, sindicatos, ONGs. As pessoas se envolvem. Deliberativo, quer dizer, o debate público é sofisticado, Os argumentos são complexos, as políticas públicas são baseadas não em achismo, não em demagogia, mas em estudos. O som é sólido. E, por fim, igualitário, igualdade de acesso ao poder, igualdade de oportunidades. A partir desses 5 grandes temas, eles separam os regimes de governo em 4 categorias. A autocracia fechada, que é quando quem manda não é escolhido em eleições multipartidárias. China, Coreia do Norte, vários dos Emirados do Oriente Médio. Aí vem as autocracias eleitorais, quando existem eleições multipartidárias, mas não são suficientemente livres nem justas. Sabe Venezuela de Nicolás Maduro, quando havia Nicolás Maduro? Tipo isso. Olha, Hungria, Turquia, todos são países assim. Tem eleição, fazem propaganda, mas o governante nunca perde. Daí vem aquilo que Brasil e Estados Unidos são. Democracias eleitorais, eleições multipartidárias, livres, justas. A oposição consegue ganhar. A vasta maioria dos cidadãos, a partir de uma certa idade, tem direito ao voto. Liberdade de expressão e de associação tem níveis super altos. E aí, por fim, no suprassumo da coisa, o melhor de tudo tem a democracia liberal. Tudo aquilo que uma democracia eleitoral tem, mas traz junto valores liberais. Todo mundo é igual perante a lei, um poder vigia o outro, os direitos individuais de cada cidadão são respeitados, as minorias são muito respeitadas. Está claro que o Brasil não tem isso, não é mesmo? Aqui as pessoas não são de fato iguais perante a lei. Quando um menino preto da periferia é preso com baseado, mas um menino branco do bairro bacana passa na boa, é disso que a gente está falando. Quando uma turma bem graúda paga uma grana para fazer um evento legal, ao qual vão os ministros do Supremo, compram essa proximidade com esses ministros, mas outros cidadãos não conseguem fazer a mesma coisa,
É disso que estamos falando. O Brasil tem direitinho os componentes de uma democracia eleitoral. O que ele não tem são aqueles passos a mais que tornam a democracia liberal. Seu ponto máximo. Ainda assim, a nota do Brasil cresceu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. Então o país é considerado uma democracia eleitoral em processo de democratização, ou seja, está melhorando. Os Estados Unidos tiveram uma queda brutal, a maior queda já documentada de um ano para o outro. Era liberal, passou eleitoral e está em processo de autocratização. Não se animem, tá? É bastante possível que a nota do Brasil caia no ano que vem por tudo o que vem ocorrendo no Supremo nesses últimos meses. Já os Estados Unidos, bem, o potencial de piora também é grande. Vocês já pegaram a ideia, né? Já estão suspeitando o que foi que mudou por lá. Vamos cair dentro desses detalhes dessa nota americana? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. 2026 não é só um ano de eleição, é um ano de disputa de narrativas. Quem sabe filtrar a informação entende o debate, o que está em jogo. E as redes sociais, o WhatsApp e o Telegram, vão estar cheios de versões muito convenientes, mas distorcidas da realidade, né? Para navegar nisso sem se perder, o Meio criou o pacote Eleições 2026. Assinante Premium recebe todo mês a pesquisa Meio Ideia em primeira mão. Começa o dia com a newsletter diária e ainda tem acesso a 2 newsletters especiais sobre Brasília, com apuração independente, sem pauta de lado nenhum. Ainda tem o streaming com séries, documentários bacanas, originais. Vocês vão gostar, tá? Política com profundidade é no Meio. Vem ser premium. Esse é o ponto de partida. O problema dos Estados Unidos, onde o país desabou, é no componente liberal da democracia. Veja, no VDEM, os americanos tinham uma democracia liberal desde 1965, quando o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei do Direito ao Voto, impondo em todo o país a garantia de que todo adulto podia votar e ser votado. Faz parte do pacote de ampliação de direitos civis promovido pelo movimento negro, que contou tanto com Johnson quanto com seu antecessor, John Fitzgerald Kennedy. A nota do país despencou em 3 subitens bastante específicos. Primeiro, os limites que o legislativo impõe ao executivo. Uma democracia saudável tem um Congresso que peita o presidente, qualquer presidente. Nesse segundo mandato de Trump, desapareceu, tá? Em 2023, a nota era 0,86. Em 2025, 0,61. Uma queda de quase 30%. Aí vem, claro, direitos civis e igualdade perante a lei. A ação da ICE, da Polícia Migratória, que entra na casa das pessoas sem mandado judicial, que sai prendendo quem pode quando quer, jogou essa nota para o ponto em que o país estava justamente na década de 1960. E tem os limites judiciais ao executivo, ou seja, o governo ouve um não vindo de juízes e acata. Simples, né? O juiz disse não, não pode. A nota dos Estados Unidos aí nesse item está pior desde 1900, sabe? 1899, 1900? Desde 1900. Há um governo em Washington que não obedece à justiça. Por fim, tem a nota de liberdade de expressão. A pressão que a Casa Branca está fazendo sobre os jornais e as grandes emissoras de televisão jogou a nota do país para o nível da Segunda Guerra, quando havia uma censura de guerra em curso. Veja, por enquanto nenhum dos índices que medem a qualidade das eleições caiu. Depende muito de como tudo vai ficar em novembro, quando rolar o pleito para a Câmara e Senado. Agora, se cair, periga virar autocracia, tá? Tipo, autocracia mesmo. E tem a Freedom House, que é um índice americano, o relatório que sai nessa sexta-feira. O foco deles é em direitos políticos e liberdades civis. Derivam toda a sua medida, os seus índices, principalmente da Declaração Universal dos Direitos Humanos. São menos metódicos, com menos subíndices e trabalham com consenso coletivo de 130 analistas e 40 conselheiros, a maioria cientistas políticos. Cada analista propõe uma nota, aí fazem uma grande reunião. O número de pontos que os Estados Unidos perderam entre 2024 e 2025 é gigante no VDEM. Viktor Orbán, na Hungria, precisou de 4 anos para derrubar a qualidade da democracia, tanto quanto Trump conseguiu em 1 ano. Na Sérvia, foram 8 anos. Na Turquia e na Índia, 10 anos cada. Sabe, nada disso foi à toa. É o Projeto 2025. Donald Trump tinha um plano preparado por uma quantidade gigante de especialistas, de acadêmicos, e ele o pôs em prática. O plano deu certo.
O incrível e inacreditável é o seguinte: ninguém esperava que as instituições do país fossem tão frágeis, cedessem tão rápido. E cederam. De duas uma, ou a coisa desanda de vez ou a eleição salva. A popularidade de Trump está caindo muito rápido, foi para baixo de 40 pontos percentuais. Ele deve tomar uma surra em novembro nas eleições, das urnas. Aí o Congresso começa a resistir, maioria democrata, bate de frente. Pode ser. Agora vem cá, e o Brasil? Que Brasil haverá em 2026? Em 2027? Essa é uma escolha que está nas mãos de todos nós. Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o meio primo. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no meio político, a pesquisa Meia Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.